Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém? Sentai-vos. Meus irmãos, não é surpresa para ninguém que o livro de Cantares é um livro poético. Foi elaborado por Salomão e por graça e obra do Espírito Santo. Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Aprove Deus reservar os cânticos dos cânticos, o ápice, da poesia de Salomão, que está no livro de Cantares. Eu sou apaixonado por este livro, é um dos livros que eu mais estudo. Ainda estou aprendendo a pregar neste livro, mas é um livro extremamente profundo. É bem verdade que quando lemos o livro de Cantares, a nossa visão ou pensamento é que este livro está apenas envolto no conceito de relacionamento conjugal, casal. Está mesmo, mas não é exclusividade. Cantares é um livro completo. Se você quer saber sobre assunto familiar, tem Cantares. Se você quiser saber sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, tem Cantares. Se você quiser saber sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, está em Cantares. Se você quer saber sobre cristologia, também tem. Arrebatamento da igreja, tem. Bodas do Cordeiro, tem. Grande tribulação, tem também. Ministério, tem também. É um livro extremamente completo. É um livro de doutrinas fundamentais e é rico nas informações. Eu li um texto hoje de fácil apreciação, e dentro deste contexto a gente vai descobrir algumas coisas. Por exemplo, existem algumas palavras específicas aqui, eu quero que você guarde essas palavras. No versículo 11 diz assim, você vai notar que existe a palavra inverno, que é a designação de uma estação. Você vai ler também sobre a palavra chuva. Por outro lado, você vai ler sobre flores ou flor. Isto fala da primavera. Você vai ler também sobre cânticos. E o que este versículo exprime para a gente? Ou o que ele quer nos informar? Muitas verdades. Uma das verdades que este texto, ou esses dois versículos nos faz entender, é sobre as estações. Aqui, significado, ou especificamente sobre duas: inverno e primavera. Veja que a expressão "e passou o inverno", e dentro do contexto você vai entender que o rei Salomão, dizendo para sua esposa, que estava na sua recâmara, no castelo, no quarto, não é? Ela não tinha notado a mudança, e o rei Salomão disse assim: olha, vem para fora, o inverno passou, já se ouve o cântico das rolinhas, das árvores, olha as flores do campo, já cessou a chuva, o inverno passou, agora é um novo tempo. Então nós entendemos que dentro do contexto fala-se de duas estações, de tempo, de época, de comportamento. E isto nos ensina algo especial, não apenas no campo biológico, natural, mas também no campo
prático e espiritual, e por que não dizer profético. Este texto me faz ir lá na criação. O que tem na criação? Quando Deus cria os astros, Ele cria o sol, Ele cria a lua e cria as estrelas. Nota-se que este texto está falando sobre estação. E quando eu falo de estação, você pode designar de várias formas, ou um período de tempo, época, estágio, estação, período. E para que eu entenda isto, tanto no campo natural e no campo espiritual, eu preciso colocar neste meio, neste contexto, o conceito e, por que não dizer, sobre a criação da lua. Por quê? Eu vou te explicar. A lua, dentro do campo profético, você vai ver que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No campo tipológico, o sol significa ou simboliza Cristo. A lua simboliza a igreja. Você sabe melhor do que eu que a lua não tem luz própria. A luz da lua vem do sol. Significa dizer que a igreja não tem vida própria, não tem luz própria. A luz que a igreja tem, a glória que a igreja tem, vem de Cristo. Mas o que tem a ver isto com a igreja? Muito a ver. No próprio livro de Cantares, Salomão, olhando a beleza da sua esposa, disse assim: quem é esta que vem refulgente como o sol, bela como a lua? Se você não sabe, a igreja tipifica a lua, ou a lua tipifica a igreja. Mas em que sentido? Quando estudamos sobre a lua, no campo natural, a gente vai entender que a lua tem conexão direta com a natureza. Por exemplo, a lua muitas das vezes é usada como aquele momento em que dois namorados estão ali, né, na lua cheia, aquela lua bonita, etc. Ela fala de romantismo, mas ela é muito mais do que isso. Quando Deus criou a lua tem um relacionamento direto com a natureza. É por causa da lua que acontecem as marés. E as marés, ela proporciona ao oceano, ao universo, a limpeza. A lua é chamada como faxineira do universo. Se não houvesse a lua, não havia as marés. Se não houvesse as marés, não haveria como sobreviver na terra, porque a terra seria um grande esgoto, fétido. Então é por causa da lua que há esta limpeza. E aí eu vou aqui abrir um parêntese. Você sabe por que este mundo ainda não está mais podre do que está? Por causa da presença da igreja. A igreja mantém a sua fidelidade a Deus. A igreja é como sal da terra. A igreja mantém a sua integridade. Mas isso é apenas algum detalhe. Qual é o detalhe mais importante relacionado com o que eu vou pregar esta noite? É que, se você notar, a lua tem fases. A lua tem 4 fases. Que esta representa a fase da vida cristã. De certa forma, a vida cristã é vivenciada por etapas, por fases. E como que nós vemos isso? Através da lua. E as fases da lua começam como a lua nova, crescente, cheia e minguante. Mas o que isso tem a ver com a vida cristã? Muito a ver. São estas fases que se alinham à nossa carreira espiritual. Deus está nos dizendo algo através das fases da lua, porque cada cristão, em particular,
tem várias fases na sua vida, e há momentos que a gente pensa que Deus nos abandonou, porque às vezes nós estamos a vento e a pompa, mas daqui a pouco tudo se desmorona. Aí começamos a pensar: o que está de errado? Será que Deus está me castigando? Não, senhores, são as fases da vida cristã. E aí Deus nos permite, por exemplo, viver a novidade, a lua nova. Então tudo é novo, tudo é bonito. Tem hora que a gente do nada consegue uma casa nova, um carro novo, o ministério está pujante, vivemos coisas novas, aventuras, grandes conquistas, novidades. Mas assim como a lua tem a sua fase de nova e daqui a pouco vai para crescente, assim também é a vida cristã. Nós estamos ali na novidade, conquistando coisas, e daqui a pouco estamos na fase crescente, tudo cresce. Por pouca coisa a gente conquista, né? Emprego, do nada a gente compra um carro, a saúde está em cima, né? A gente conquista aqui, se eleva no emprego, a gente é promovido, a gente vai crescendo, e tal como a lua também tem as suas fases e o começo e o fim, a vida cristã é assim. A gente está lá no alto só crescendo, e daqui a pouco vem a lua cheia, e aí que melhora mais ainda. Aí já estamos no palco, nos sentimos alegres, como que Deus está me abençoando, como que Deus está me prosperando. E aí você às vezes até pensa que é algo baseado na sua consagração. Não, é o seu momento em que você está vivendo a lua cheia, né? Está tudo dando certo. Mas como também tem a fase, a lua tem as suas fases, a vida cristã também tem. E aí vem depois lua minguante. E quando a gente pensa que já conquistou tudo, está tudo lá no topo, de repente tudo se desmorona. Aquilo que estava em nossas mãos se esvai. E aí começam as perguntas: o porquê que aconteceu? Mas será que eu fiz alguma coisa errada? E começamos a analisar se pecamos, se falhamos em alguma coisa, porque estava tudo dando certo, pastor Cabral, mas do nada se desmoronou. Daqui a pouco você estava bem empregado e você recebe a notícia que você não vai ser mais contratado, você vai ser mandado embora. De repente você está ali na sua casa gozando de muita saúde, de repente você vai ao médico e o médico diz: olha, você está diagnosticado com um problema muito sério. O mundo se desmorona ao seu lado, na sua frente. Mas aí você começa a pensar: o que é isso? Será que Deus não está sendo injusto comigo? Porque eu tenho sido fiel no dízimo, eu sou presente na igreja, eu vou na escola dominical, eu sou pregador, eu me ensino, eu canto, eu oro de madrugada, eu subo o monte, eu desço o monte, eu sou obediente ao meu pastor, eu sou um bom marido, eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa filha, um bom filho, eu sou uma boa esposa, eu ando com integridade, eu não aceito propina. O que é que está acontecendo? Não é que Deus está lhe castigando, ou porque Deus te abençoou muito. São fases na vida que todos nós vamos experimentar, e a gente precisa entender isto. A gente precisa entender isto porque a vida cristã é assim. Isto lá na criação, quando Deus criou a lua, e profeticamente quando eu abro Cantares, eu entendo que isso tem relação com a igreja. Mas quando eu vou para Cantares capítulo 2, eu me deparo com uma palavra chamada inverno, como uma estação. E o que isto significa na vida cristã? O que representa esta palavra na sua inteireza, no seu sentido real, na literalidade da palavra? A palavra inverno, a gente entende que é um período de muito frio, vem depois do outono, aqui no hemisfério sul, não é? Se a gente começar ali em dezembro, tem verão, dezembro, janeiro, fevereiro, aí vem março, abril e maio, que é o outono, junho, julho, agosto, que é o mês que nós vamos começar,
inverno, dia 21 de setembro até 21 de dezembro, a primavera. Isso, no sentido natural, é um período mais frio, em que a terra, o sol fica mais distante e a terra experimenta um frio muito grande. Em alguns lugares existem com mais intensidade, outros menos, mas a gente entende que é um período, ou por que não chamar a estação mais severa que existe. Mas isso no conceito natural e no conceito espiritual, o que isto representa para nós? A Bíblia chama este período entre linhas e apresenta isso de forma clara e objetiva, que o tempo ou a estação do inverno representa um tempo de aflição, ou um dia mau, ou tempo de angústia. Você sabe melhor do que eu que na época do inverno, na estação do inverno, as noites são mais longas do que os dias, então é um tempo de escuridão. E quando se eu descortinar que o conceito de escuridão, que não está apenas no campo natural, que é o sentido, a ausência temporária do sol, isso no sentido natural, mas no sentido espiritual, cósmico, espiritual, tem outros sentidos, mas o sentido de inverno é o período de escuridão, em que a noite se alonga mais e o dia fica menor. Mas pode-se dizer que é um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, um tempo em que as coisas não estão muito claras. E na vida cristã, todos nós vamos experimentar o inverno na nossa vida. Claro que você vai viver na presença de Deus, mas precisamos entender que enquanto estivermos aqui, no sentido natural e no conceito espiritual, vamos experimentar os invernos da vida. E o que são eles? É um tempo de tribulação. O que é tribulação? É um momento de pressão, é um momento em que você sofre o sufoco, você está angustiado. E quem aqui já não teve o seu inverno? Bem, qualquer pessoa, naturalmente falando, experimentou o inverno no sentido natural, e também há de experimentar no sentido espiritual. Deus está nos dizendo, pela sua palavra, veja, eis que passou o inverno, significa dizer que houve um tempo, e que esse tempo de solidão, e eu quero, dentro deste contexto, jogar para Jesus de Nazaré. Se não me falha a memória, em João capítulo 10, versículo 22, diz a Bíblia que Jesus, era inverno, diz a Bíblia, e no tempo do inverno, Jesus entrou no templo e passeava no templo. A Bíblia está nos dizendo, com esta passagem, que o melhor lugar para se passar o inverno é dentro do templo, porque aqui tem o aquecimento de Deus. No inverno da sua vida, o melhor lugar não é lá fora no frio, mas no templo, na presença de Deus, aonde tem a presença do Espírito Santo. Jesus teve o seu momento de inverno, quando ele estava no Getsêmani. Ele disse: olha, meus discípulos, vigiai comigo, ficai aqui e orai, porque a minha alma está triste até a morte. Eu estou angustiado, e eu irei orar. E a Bíblia diz que na distância de um tiro de pedra ele foi orar, e a Bíblia diz que ele orava intensamente, e a aflição foi tão grande, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Através daquela oração, Jesus viu o abandono dos seus discípulos. Através daquela oração, ele viu as feridas que ele receberia pelos soldados romanos, pela chibatada, pela coroa que seria colocada na sua cabeça, coroa de espinho.
Ele seria despido, e quando ele começou a visualizar toda a cena do Calvário, a aflição tomou conta do seu coração. Era o período de inverno na vida de Jesus. E preste atenção no que eu vou te dizer: pode acontecer que você passe por um inverno, e tal como Jesus, quando ele sai do lugar onde ele estava orando, ele vai até os discípulos e os encontra dormindo. Ele disse: você não pode comigo vigiar pelo menos por 1 hora. Jesus se sentiu sozinho naquele momento, e é no tempo do inverno que nós precisamos do aconchego, de um abraço, de uma palavra de amigo, de um sustento, de um carinho especial. É quando as pessoas se distanciam, não começam a valorizar o nosso momento, porque na verdade, os meteorologistas podem dizer sobre a presença do inverno, e nós sabemos que existe um tempo para começar e para terminar dentro do campo natural. Por exemplo, se começa em março, em junho e termina em agosto, isso no campo natural. Porém, a meteorologia, ela não consegue dimensionar a grandeza do que vai acontecer. Tal como a gente não consegue no mundo espiritual dizer ou visualizar o que há de vir sobre nós no templo da aflição. Então o que nós devemos fazer? É nos adaptar ao momento daquela aflição. É nos aquecer para passarmos do tempo do inverno, porque bem sabemos que no campo natural ele tem um dia para começar e um tempo para terminar, mas no campo espiritual ninguém sabe o momento que vai acontecer o nosso inverno ou o tempo da nossa tribulação. Existem momentos que tudo está bom, mas chega um momento em que você vai ao médico e é surpreendido por uma palavra: você está diagnosticado por uma doença incurável. O mundo cai aos teus pés, porque ninguém espera, ninguém se programa. Mas o que fazer então neste tempo? É se adaptar, é se preparar. O inverno, em muitos lugares cai neve, então o frio é mais intenso. Aqui na nossa região não, mas na região do sul, por exemplo, cai até neve. Se você for para a Austrália, Rússia, eu tenho conhecimento que chega a 28 graus. Certo dia eu fui numa palestra de um pastor que era missionário na região da Rússia, e ele pregava na praça pública com 35 graus abaixo de zero. Estava lá pregando. Mas como que lidar com esse tempo? Tempo de inverno é um tempo de frio. Fala de frieza. Fala de frieza. Fala de aflição. Fala de angústia. Sabe aquele momento, pastor Carlos Augusto, que o problema é tão grande para o senhor, e o senhor conta o problema para mim, mas eu não me sensibilizo, eu não me interesso tanto pelo seu problema. Sabe por quê? Porque é o período de inverno, é o período de frieza, de indiferença. E sabe qual é o problema? Que não adianta pedir ajuda a ninguém, porque neste tempo pode ser que ninguém apareça no tempo da sua aflição. Mas eu vim aqui esta noite para dizer profeticamente: ainda que todo mundo se vai, existe um amigo que nasce no templo da aflição, e ele se chama Jesus de Nazaré. O tempo do inverno é um tempo difícil. Eu me lembro que eu estou até preparando a mensagem, agora eu vou ter que, nem vou pregar mais sobre ela. Existe um homem, um guerreiro de Davi chamado Benaia, e a Bíblia diz que no tempo da neve, ele pulou numa cova e matou um leão. Depois ele matou 2, a Bíblia usa o termo 2 leões de Moabe, mas não são leões, a tradução é
2 gigantes, 2 guerreiros de Moabe, com 2,30 metros de altura. Ambos estavam com uma espada e ele com um cajado. Ele conseguiu manusear, pela sua mobilidade, pela capacitação do Espírito, no meio da neve, arrancar a espada que estava na mão daqueles 2 guerreiros e com seu cajado os matou. Depois ele entra numa cova e mata um leão. E a Bíblia ainda continua a narrar que no tempo da neve, ele matou um gigante egípcio com quase 2,40 metros de altura. O que a Bíblia está nos dizer que o tempo da neve não tem muita mobilidade, não tem como você correr na neve, é muito frio, você não tem como agir de forma como você quer, e este é o tempo da aflição. Você às vezes quer resolver do seu modo, mas você tem que esperar o tempo do inverno passar. Mas sabe de uma coisa, você não pode recuar, porque nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam a confiar no Senhor. E mesmo no tempo da neve, mesmo no tempo do frio, nós derrotamos gigantes, nós derrotamos leões, os leões da vida, a renúncia, o pecado, a prostituição, as coisas que nos impedem, nós derrotamos, porque nós estamos cheios da presença de Deus. Tempo de inverno é tempo de aflição. Mas veja que o texto está dizendo: eis que o inverno passou. O inverno tem um tempo para começar e para terminar. No campo espiritual, Meire, só Deus sabe o momento que o seu inverno vai começar, e só Ele sabe o tempo que vai terminar. E quando vem este tempo, você não entende. Por que isso? Por que aquilo? Você foi surpreendida. Não é como no campo natural. Daí, Deus pode fazer com que o seu inverno dure 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas o que é mais bonito disso, irmã Esther, é que Deus tem o controle de tudo isso. Veja bem, eu fiz questão de anotar. Olha o que diz a carta de Pedro no capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar. Em algumas versões diz tentar, mas não é tentar, no sentido original é provar, porque Deus não tenta ninguém. Aí ele diz assim: como se alguma coisa estranha vos acontecer, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Tem hora que você está trabalhando para Cristo, sendo fiel a Deus, mas de repente tudo vira de pé a cabeça, tudo vira do avesso, e você começa a se perguntar: o que está acontecendo? Que coisa estranha é essa? E aí você começa a ler a Bíblia. Deus não fala com você através da Bíblia, Deus não fala através do sonho, Deus não fala através da visão, Deus não fala através de nada. O céu está de bronze, o silêncio de Deus se instalou na sua vida. É o tempo do inverno. A andorinha não canta, não há flor, não há vigor, não há vida, não há nada. E você se pergunta: Deus, o que está acontecendo? Eu me lembrei de Jó. Quando Jó perdeu tudo, ele disse assim: quem dera se o Senhor estivesse aqui, eu iria questioná-lo. Por quê? Porque antes ele estava dentro da minha tenda, eu falava com ele, ele me ouvia, eu escutava ele, tinha comunhão. Mas agora, pastora, eu procuro ele dentro da minha casa e não o vejo. Eu saio fora da tenda, rodo a tenda, não o percebo, olho para todos os lados, ele desapareceu. Não é assim que muitas das vezes nos sentimos, irmãos? Deus parece que silencia, Deus não fala
aflição chegou, mas saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Aguenta firme, porque o inverno vai passar e de repente virá outra estação e você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Eu pude anotar algumas coisas, o que representa o inverno, o tempo de adversidade. A gente está feliz, mas daqui a pouco parece que bate uma tristeza dentro da gente, a gente dá vontade de desistir. Ontem a gente estava alegre, cantando por uma vitória, daqui a pouco a gente está chorando. Em algum momento a alegria toma conta do nosso coração, mas de repente tem um conflito e a gente chora. Tempo de adversidade, tempo de aflição, tempo de problemas, tempo, o dia mau. O inverno acontece de forma natural. As noites são mais longas do que os dias, do que o dia. No inverno não há preconceito. No inverno não há preconceito. O inverno vem para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico. Quem mora na periferia, quem mora na mansão, o inverno acontece para todas as pessoas. Ninguém está livre do inverno, e não adianta fugir do inverno, irmãos, porque hoje nós estamos aqui no inverno, nós estamos num tempo de inverno. Talvez, vamos supor, porque aqui não é tão frio, mas alguém que mora no sul, e que agora não suportando o frio do inverno, ele resolve ir para o hemisfério norte, aonde está quente. Mas enquanto ele está ali, daqui a pouco o inverno vai chegar também. Não adianta correr. O inverno tem que ser enfrentado. O cristão não foge da luta. Cristão não foge da prova. Cristão não retrocede. Cristão entra no meio da neve. A neve pode estar aqui dentro dos joelhos, mas ele está com um cajado na mão. E sabe qual é o cajado? Aqui está o cajado. Aqui tem promessa de Deus. Eu não sei se você já passou por um inverno tremendo, mas saiba de uma coisa: haverá um inverno na sua vida. Se prepare, porque ele vai chegar. Daí, não tem preconceito. O inverno tem um tempo para começar na vida cristã. O inverno abrange tanto lugares baixos quanto altos. O inverno atinge ricos e pobres, leigos e intelectuais. O inverno é, num sentido geográfico, abrange, por exemplo, o nosso Brasil, com mais intensidade o sul, mas ele abrange a todas as pessoas. Ninguém está livre dos problemas, mas feliz é aquele que está em Cristo, que mesmo no tempo da adversidade tem paz, como diz o Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque ainda que eu não temerei, ainda que as ondas se levantem, ainda que os mares se revoltem, ainda que os montes recaem sobre mim, eu não vou temer, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não se pode fugir do inverno, tem que se adaptar. O inverno é um tempo de frio, frieza. Precisamos nos agasalhar para enfrentar o tempo do inverno. No sentido espiritual, ele vai chegar. Quando Pedro escreveu a carta aos crentes, a igreja estava passando por uma perseguição severa, e os crentes estavam preocupados porque muitos deles perderam bens, o Estado confiscou fazendas, filhos, bens, tudo, e eles, não entendendo o grau da provação, ficaram preocupados. O que está acontecendo? Aí Pedro os acalma, dizendo: olha, não fiquem preocupados com isso, com essa provação estranha, como se algo estranho tivesse acontecendo.
regozijai-vos pelo simples fato de que vocês são participantes do corpo de Cristo. Significa dizer que Jesus também teve o seu inverno, teve o seu tempo de aflição, e agora os crentes estavam passando pela mesma situação, mas aí ele diz assim: olha, tal como Cristo passou por essas aflições e foi glorificado, se vocês permanecerem firmes, vocês também serão glorificados quando Ele se manifestar. O inverno é severo, o inverno não perdoa, e nas regiões mais geladas da terra, e eu já caminho para o final, isso no sentido natural, irmão Breno, sentido até biológico. No tempo do inverno a gente olha as árvores, e tem árvores que as folhas caem todas elas, fica só os galhos, não fica nada, o pasto todo seco, não há flor, não há folhas, e alguém que está de longe diz assim: morreu, acabou, não tem mais nada. Mas dentro da biologia, a própria árvore se adapta àquele momento, e ela retira algumas forças para resistir àquele tempo. E tem hora que a gente tem até razão para falar alguma coisa, mas a gente cala, porque a gente é crente. A gente, para não criar confusão, a gente se submete, faz como a árvore. Quando eu olho para a árvore sem folha e seca, alguns dizem: acabou. É um engano. Existem pessoas que olham para nós assim: aquele ali, acabou, está morto, já era. Cadê as folhas? Cadê o talento? Perdeu o carro, perdeu o emprego, a mulher foi embora, não tem amigo, acabou. Mas existe um segredo na árvore, um segredo que o inverno pode atingir as folhas, a beleza da árvore, mas tem algo que o inverno não consegue. Dentro do caule existe uma seiva que o inverno não seca. Sabe o que é isso? Sabe que porque você está aqui hoje, apesar das tribulações que você passou, mesmo diante de tanta adversidade, você está aqui, porque dentro de você tem uma seiva, a presença do Espírito Santo que te põe de pé. A razão pela árvore não morrer pelo frio e pela geada é a seiva que está dentro do caule. Ei, você não morreu, você não vai morrer por causa da presença do Espírito Santo dentro de você. Levante a sua mão para o céu e eu te dou um minuto para você glorificar a Deus e diga: Deus, muito obrigado pela tua presença. Você não está de pé pela sua força, mas é o Espírito Santo que está te sustentando. Porque há momentos na nossa vida que somos como o apóstolo Paulo, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis está do nosso lado, porque nós não sabemos pedir como convém. Às vezes a aflição é tão grande que a gente só chora, a gente não tem palavra, mas o Espírito Santo está do nosso lado gemendo de forma inexprimível, dizendo: não recue, vai mais um pouco, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço. Sinta a fortaleza de Deus aqui esta noite. Sinta Deus pegar a sua mão esta noite e dizer: não temas, eu estou contigo, eu vou te dar vitória. Você vai sair dessa, você vai sair do tempo da aflição. Você sabe qual é a outra razão porque a árvore não morre? Não apenas por causa da seiva. Um outro lugar que o inverno não pega, não vai, é na raiz da árvore. Na raiz da árvore. O inverno pode atingir as folhas, o inverno pode atingir os galhos, pode secar tudo,
Aí você olha assim, mas já era, não dá mais certo, acabou. Mas não sabe ele que a sua raiz, que você tem raiz, está na rocha que é Cristo. Você está enraizado em Cristo. E quando alguém diz assim, morreu, acabou, e não canta mais, daqui a pouco começa a primavera, há um novo ciclo. Eu quero profetizar para você que está no inverno, a sua história vai mudar. Este inverno vai passar. Observe. Ei, amada minha, o inverno passou, o inverno vai passar. Sai para fora. Deixa eu te dizer algo profético. Quando Deus foi à tenda de Abraão e disse assim: tu terás um filho. Se eu creio. Sara estava do lado de fora da tenda ouvindo a conversa. Quando o anjo saiu na porta, ela foi surpreendida. Paz do Senhor, irmã Sara. Paz do Senhor, anjo. Por que você estava rindo? Ela disse assim: eu não estava rindo, certamente tu ristes, mas eu vou te dizer uma coisa, daqui um ano eu vou voltar aqui de novo e tu vai abraçar um filho. Promessa. Você sabe que estação era? Primavera. Depois de um ano, Sara estava com um menino no colo. Sabe qual era o nome dele? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Riso. Antes ela riu de ironia, de zombaria, mas agora ela estava rindo por causa da vitória. Tem muita gente rindo porque você está passando na prova, mas vai ter que sorrir com você na vitória. Deus vai te dar vitória. Levanta a sua mão para o céu. Você sabe quando é que Jesus nasceu? Em que estação? Na época da Páscoa, entre março e abril, o mês Nissan. Você sabe qual é o mês Nissan? Em que época da estação? Na primavera, Jesus nasceu. Você sabe quando é que Jesus morreu? No tempo da Páscoa, na primavera. Você sabe quando é que Jesus ressuscitou? Na primavera. Existe um novo tempo de vida para você. A sua redenção nasceu na primavera. A sua vida, a sua ressurreição ressurgiu na primavera. Eu quero te dizer a você que está aqui esta noite, talvez eu esteja pregando para alguém que está no inverno. Você até não fala, mas a sua vida não tem sido fácil. Mas existe um novo tempo de Deus para você. Olha o texto. E passou o inverno. Este inverno vai passar, e você vai experimentar um tempo novo de Deus. Vai aparecer as flores. Sua vida até certo ponto tem sido só de lágrimas. Você até esconde do seu marido, você até não fala com alguém, mas você sabe que você está sofrendo grande aflição. É o tempo do inverno. Você está amargurado. Mas quer uma boa notícia? Esse inverno vai passar. E sabe qual é a estação que vai começar? A primavera. A promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Você que entrou aqui hoje, eu te recomendo, melhor, te aconselho, porque apesar de você ter toda a liberdade lá no mundo, você também vai passar por um inverno. E é melhor que você tenha um amigo. É melhor que você tenha alguém que te ofereça um ombro amigo, um abraço. Porque no tempo do inverno é tempo de frio,
Mas daí você precisa de alguém para te abraçar e te aquecer. E eu quero te apresentar um amigo hoje. Um amigo que está com você no verão, no outono, no inverno e na primavera. Ele vai te acompanhar em todas as fases da sua vida. E mesmo que você passe pelo inverno, tempo da aflição, você vai dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará a meu favor. Você dirá como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Ele tem a chave da vitória, e neste inverno da vida Ele vai passar com você para te dar vitória. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.